Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um Diálogos Educação em Foco. Hoje, com o tema Compromisso Social e Educacional no Combate ao Racismo. Na semana do Dia da Consciência Negra, a gente trouxe esse tema para uma reflexão e a importância, né, da educação tratar sobre esse assunto. E a gente tem a honra aí de receber o professor Evandro Souza, que é um ativista, né, do movimento negro, ao qual a gente já quer agradecer aí desde já a participação dele para que possa contribuir com esse assunto. Quero aproveitar para agradecer também a professora Rosane, que é uma professora que acompanha esse canal, essas segundas-feiras, vamos dizer assim, e até através dela que a gente conheceu o professor Evandro, né? Ela que até fez uma indicação do tema e a gente aproveitou, inclusive, essa indicação através dela para poder estar abordando esse assunto hoje. Então, muito obrigado, professora Rosane, a contribuição acho que foi muito bacana nesse sentido e tenho certeza que vai ser muito interessante esse diálogo. Bom, antes de passar para a Jane e para a Regina, darem sequência, né, ao diálogo de hoje, só quero lembrar que no final a gente vai ter aquele sorteio que está acontecendo todas as segundas-feiras. Então, quem ainda não acessou lá no Instagram, para quem estava na segunda-feira passada, a gente comentou que seria algo bacana, então vai ser uma oficina com a professora Regina, então ainda dá tempo de concorrer, tá? Tem até o final aí do diálogo para poder ir lá no Instagram e fazer, enfim, marcar lá, seguir a página e marcar o amigo para estar concorrendo, tá certo? Eu vou colocar daqui a pouquinho o QR Code para dar tempo de fazer isso e depois no final a gente volta para poder fazer o sorteio. Bom, então diante disso, Regina, encaminho para você para que dê sequência aí a esse diálogo. Tenham todos um excelente webinar. Obrigada, Paulo. Boa tarde, meus queridos professores. Professores, estava fazendo as contas. Eu vivo fazendo a conta aqui porque eu não vejo a hora que a pandemia passe, né? Mas já são 8 meses que nós estamos em casa. E há 7 meses que eu e a Jane estamos todas as segundas-feiras falando sobre educação, discutindo um tema tão relevante. Ainda mais em tempos agora com novos prefeitos em período eleitoral, nós falamos tanto da importância de políticas públicas para a educação brasileira, quando o cenário nacional aponta exatamente para o contrário, né? Fecha portas para a educação pública, quando a gente precisa ampliar. Quando a gente vê que a cada 10 meninos, 3 não têm sequer acesso à internet. Então, essas desigualdades precisam ser minimizadas. E hoje, o tema é mais provocador ainda. Então, vem com a gente, porque o tema para falar do nosso compromisso social, educacional, no combate ao racismo, é fundamental. Eu vou passar a palavra para a Jane cumprimentar vocês, porque todas as segundas-feiras eu e a minha amiga aqui, estamos coladinhas, mas quero também dizer que, Evandro, é uma honra receber um professor de História, Filosofia, do ABC Paulista, graduando em Direito, ativista do movimento negro e criador do conteúdo no Instagram, @PretoSapiens. Então, olha, seja bem-vindo. Jane, o seu boa tarde para o pessoal. Boa tarde, Regina, Evandro, né? Com muito carinho que nós acolhemos você aqui nesse espaço virtual para um assunto tão vivo, né, na humanidade, na educação, nesse momento aí de pandemia, onde as desigualdades foram escancaradas, só não vê quem não quer, e principalmente nesse discurso
da política agora, passado as eleições em alguns estados, decidimos não na violência, mas ali nas urnas. Então, quer dizer, historicamente, passo a passo, estamos avançando, apesar de muito longo ainda esse caminho. Mas é com essa esperança, com esse otimismo e essa garra que a gente quer te dar boas-vindas ao Diálogos em Foco. Seja bem-vindo. Nossa, muito obrigado, Jane, muito obrigado, Regina, o Paulo também que me recebeu super bem. Deixo meu boa tarde para todo mundo que está acompanhando. E para mim é um prazer imenso entrar nesse assunto e falar da importância da educação, né? A educação que é uma ferramenta crucial, fundamental nesse processo de emancipação da nossa gente, de emancipação do nosso momento político, e principalmente que é um momento político não no sentido partidário, né? Mas a gente está num momento político no sentido de ascensão, no sentido de olhar para a população e atender a democracia, a população de acordo com aquilo que reza a democracia. Muito obrigado pelo convite, todos vocês. Obrigada. Ótimo, obrigada. Bom, gente, para começar o nosso debate, eu vou fazer algumas provocações e os professores que estão nos acompanhando já podem ir acessando o nosso chat para fazer as perguntas. Bom, eu diria assim, Evandro, de caráter estrutural e sistêmico, a desigualdade entre brancos e pretos na sociedade brasileira é inquestionável e persiste com uma fragilidade na falta, inclusive, de políticas públicas para o enfrentamento. De acordo com o IBGE, nós temos, por exemplo, os negros, que representam 75% do grupo formado pelos os 10% mais pobres do país, além das 51% da população brasileira que é negra. Se realmente nós queremos construir uma sociedade mais igualitária, mais justa, é necessário compreender que cada estrutura econômica desempenha um papel importante no combate ao racismo, pois o combate à desigualdade racial na educação é essencial. Nós precisamos de uma educação efetivamente antirracista. Não é possível pensar numa sociedade igualitária sem colocar na pauta da escola, da educação infantil ao ensino superior, o debate sobre isso. Eu, que sou educadora também, vejo que muitas vezes o Brasil... Jane, pode mutar um pouquinho, que está entrando ruído do seu áudio? Obrigada. Vejo que no Brasil nós ainda temos um currículo pautado, focado na história europeia e não, né, da descendência, da origem dos nossos negros e pretos no Brasil. Então, a Lei 10.639, quando instituiu em 2003, foi uma conquista importantíssima para que nos currículos da educação básica tivesse a obrigatoriedade de conteúdos sobre a história e a cultura africana e afro-brasileira. Porém, vejo que essa simples abordagem no currículo ainda não é suficiente, pois nós temos uma maioria de meninos negros, pobres, sem acesso, que desistem da escola e acabam se envolvendo com a criminalidade, e hoje o maior índice de morte nos jovens são negros e pobres, né? Então, essa simples abordagem no currículo não bastaria. Esse conjunto de preconceitos direcionados à população negra está tão enraizado no nosso inconsciente e até na subjetividade, né, humana, que a gente ainda observa situações discriminatórias regulares, mensuráveis, observáveis e odiáveis. Assistimos agora, durante a pandemia, inclusive diversas manifestações por conta da agressão
dos policiais contra os negros no Brasil e nos Estados Unidos. Por isso, hoje, vamos falar sobre quais os caminhos, soluções de gestão educacional para o combate da desigualdade racial na educação. Eu gostaria, então, que o Evandro... eu vou começar, Evandro, dizendo: será que os professores não falam mais sobre o assunto com medo do que é politicamente correto, de falar se é preto ou negro, esquecendo que todos somos seres humanos e merecemos devido respeito? Porque, para mim, ninguém me chama de Regina Amarela, né? Mas para o negro, normalmente fala: olha aquela menina negra como é bonita. A gente não diz: olha que mulher linda, ponto. Não. Ou se a escola ainda precisa de investimento na formação dos educadores, modo geral, e que o currículo e o livro didático trouxesse mais a história dos negros no mundo e no Brasil, inclusive, né? Evandro, é contigo. Vamos lá, né? Tem várias camadas aí nessa provocação, né? Muito bem fundamentada, inclusive. Tem uma questão muito delicada acerca do racismo no Brasil, que é o fato de que muitas pessoas negras, né, muitos corpos pretos no Brasil, só perceberam o racismo, né, o primeiro contato que tiveram com o racismo foi justamente no ambiente escolar. É muito comum a gente ouvir relatos de pessoas que dizem: eu só descobri que eu era preto no dia em que eu entrei na escola e na hora em que a professora estava contando a história do Saci Pererê, todo mundo me olhou. Ou que diz: eu só descobri que eu era preto porque um dia eu entrei na sala de aula e um amiguinho falou: eu não vou sentar nessa mesa porque nessa mesa tá ele que é preto e é pedido. Esses relatos que eu estou contando para vocês aqui, todos são relatos que eu já ouvi de amigos ou de professores nas formações que já fiz, de professores negros que trazem esse relato. Então, o elemento educação, ele é um elemento fundamental para a gente começar esse processo de desconstrução do racismo. Para a gente começar, utilizando aí um termo que está sendo muito discutido na pauta racial, começar a empoderar a negritude no sentido de se entender e se pertencer como raça, de se olhar no espelho e conseguir enxergar a sua história, né? Porque no Brasil nós temos aí o país que a cada 23 minutos mata um jovem negro. Nós temos um país que exclui uma menina negra de um processo seletivo no trabalho antes de verificar o currículo dela. Nós temos um país que, como disse Lima Barreto, a priori valoriza o que é branco e a posteriori nega o que é preto. Então a gente tem uma série de questões que a educação precisa fundamentar nesse sentido. Começando falando lá da educação infantil, eu acho que lá é muito importante falar de negritude e falar da importância do povo preto, porque é importante que o conhecimento e o empoderamento chegue nessas crianças antes do racismo. É importante que a criança se reconheça como preto e se empodere como pertencente a uma raça de reis e rainhas africanos, de tradições culturais super válidas, de uma etnia que em muito contribuiu para a construção cultural do Brasil, antes que ela se retraia e se sinta tímida, ou se sinta acanhada, ou se sinta desqualificada por uma violência racial. Então, o que você falou, Regina, o modo como as escolas precisam trazer esse debate, eu digo que é fundamental, é necessário e é urgente, né? Então, a gente precisa começar, sim, a pensar métodos para trazer esse debate para a sala de aula e para conseguir empoderar os alunos negros nesse sentido. Sabe, Evandro, desculpa interromper, eu trabalho com a educação infantil, né? E muitas vezes elas dizem mesmo o lápis cor da pele, que não existe.
é a caixa de lápis de cor inteira. Quantas vezes eu uso? Me passa o lápis cor da pele, né? Que cor da pele, gente? Que é aquele rosinha. Ou então o estereótipo de mostrar só histórias de princesas, das princesas alvas de pele branca, que uma menina não se vê, a menina negra, como princesa, né? Ou porque não sabe da sua história, da sua ancestralidade. Então, é realmente urgente que a gente fale sobre isso, né? Cotidianamente. É isso. Falar cotidiano e falar com propriedade, né? Eu sempre oriento muito, Regina, os professores que entram em contato comigo, colegas de trabalho, as escolas nas quais eu já dei alguma formação referente a essa pauta, eu sempre falo muito, né? A dúvida maior que aparece mas eu sou um professor branco, eu posso falar disso? Né? Ou então, como começar a falar disso? Né? E assim, é uma pauta que ela deve ser dita, né? Independente de você ser um professor branco ou não, entende? Porque ali a sua função é justamente construir uma sociedade, né? É a partir da educação que a gente constrói a inclusão, é a partir da educação que a gente fala de democracia. Então, falar que existem as princesas negras e empoderar essas meninas é algo fundamental, né? Elogiar o cabelo crespo, né? Que durante muito tempo foi chamado de cabelo ruim, né? E foi chamado dessa forma apenas por uma questão de racismo, não tem nenhum outro motivo para utilizar esse adjetivo, é algo que precisa ser desfeito, entende? Quantas mulheres hoje, adultas, negras, e que estão nos acompanhando aqui, tiveram durante a sua vida escolar, por exemplo, a necessidade de alisar o seu cabelo ou de esconder o seu cabelo por conta dessas violências. Não é uma crítica, entende? A mulher que quer alisar o seu cabelo, a mulher que tem um cabelo crespo e que gosta do cabelo alisado, isso não descaracteriza em nada. O que a gente está dizendo aqui é que há um movimento impositivo e opressor que cria nas mulheres essa sensação de que elas devem respeitar um determinado padrão europeu. Gente, não faz sentido, em um país como o Brasil, de maioria da população preta, nós temos um padrão de beleza europeu, entende? Não faz sentido uma mulher negra entrar no shopping e olhar todos os outdoors e não se enxergar. Um homem negro está passando pelo shopping e vê que o que ele tem ali como estereótipo de beleza são homens brancos bem vestidos, né? Então, esses princípios do racismo, eles são muito sutis e eles estão presentes na sociedade o tempo todo. É o outdoor, a TV, é a novela, entende? É o livro infantil que a criança lê. A gente precisa estar muito atento para entender como essas opressões sutis e às vezes imperceptíveis, elas fazem parte do cotidiano e elas colaboram com essa opressão que recai sobre os corpos pretos, né? Essa reflexão na escola, principalmente, ela é fundamental. A gente sabe, né, subindo um pouco aqui agora a faixa etária, o quanto que os adolescentes, por exemplo, se sentem na necessidade de estarem bem consigo, com seus corpos, de se sentir bonitos, enfim, para agradar o crush, para chamar a atenção e assim por diante, entende? Então, esse padrão que foi construído, ele também oprime o psicológico e a saúde mental dos jovens negros, entende? Então, é um conjunto de opressões que vai se arrastando desde a educação infantil, passa pela adolescência e cria um adulto que ele vai ter baixas expectativas, justamente por conta de toda essa construção, né, de décadas aí que recaiu sobre esse corpo, né? Então, essa reflexão da educação é fundamental nesse sentido. Sabe? Empoderar os jovens negros hoje é uma das formas que a educação encontra para conseguir romper com essa barreira do racismo. Né? É um dos caminhos. Libera seu áudio, Jane. É interessante porque aqui no chat estão falando muito essa ideia, né, de que muitas vezes a mãe negra
alisa o cabelo e faz com que a filha não aceite. Eu acho que são muitas coisas que a gente tem que trazer para a discussão, né? Porque eu, que sou branca, né? Pelo menos dizem que eu sou, quantas e quantas vezes eu entendi que o cabelo anelado não fazia parte da nossa cultura, né? Que para ser bonita, aceita, tem que ter um cabelo liso e bem cuidado. Então, tem coisas que eu acho que é cultural mesmo, né? São esses modelos que vão colocando para a gente. E eu tomei um susto essa semana, e eu queria que o Evandro e a Regina comentassem isso, que numa pesquisa que saiu recentemente, diz que a América Latina é o segundo maior grupo que acessa as redes sociais e precisa de modelos para se espelhar. Então, aí eu acho que tem uma fratura na educação. Estou equivocada? Está corretíssima, Evandro. Comenta um pouquinho. Não, eu concordo, eu concordo. A América Latina é um território que tem uma efervescência política histórica, né? Então, desde os movimentos de independência, desde o ideal de Simão Bolívar, e, enfim, a efervescência política na América Latina é algo assim inegável. E nós estamos falando de um território que foi construído com base numa visão eurocêntrica, né? Então, era um território habitado por indígenas, que no processo de colonização vai ser habitado por negros oriundos da diáspora africana, e que esses povos, ao chegar aqui, vão ser suprimidos pelos europeus brancos, entende? Então, o cenário de América Latina é um cenário que precisa dessa educação libertadora, né? Nós, por exemplo, nós estamos fazendo fronteira com o que outrora foram o que nós chamamos de incas aqui, né? Que eles se incomodam, inclusive, de ser chamados dessa forma, e com várias outras etnias indígenas que aqui habitam, e nós não conhecemos a história dos nossos indígenas, entende? Se eu pedir, por exemplo, para qualquer aluno hoje de ensino fundamental, de falar 10 palavras em inglês, ele fala com tranquilidade. Se eu pedir 5 palavras em francês, ele vai pensar e vai conseguir chegar nesse resultado. Se eu pedir para ele me falar a palavra e o significado de algum termo indígena que habita o território nacional, ele vai ter dificuldade. Então, isso mostra o quanto a nossa educação é uma educação eurocêntrica, o quanto ela cometeu um epistemicídio com conhecimento do preto e com conhecimento indígena, e isso se reflete justamente no que a gente está falando hoje. Hoje, no ano de 2020, a gente está num debate para ter que desconstruir aquilo que começou a ser elaborado aqui ainda na transição do século XV para o século XVI. Então, esse impacto é inegável, né? A história nos remete a esse dado que você acabou de trazer, Jane. Tem alguma... Ô, Jane, eu concordo com o que você disse, mas você sabe que esse modelo dos jovens acessarem, por exemplo, perfis e acompanhar, olhando para este modelo de beleza, começa, inclusive, logo lá na infância, quando eu falei dos estereótipos do que é belo. Há um documentário chamado Repense o Elogio, que começa com as meninas negras, e elas nunca se olham como meninas bonitas, né? Sim. Então, acho que é fundamental mesmo que esses episódios sejam constantes, que a gente abra constantes debates na escola, né? Mesmo um professor branco, negro, amarelo como eu, não importa, pardo, todos precisamos falar, porque precisamos dar vez e voz para os negros e pretos. Até porque eles colocam aqui no chat que ninguém é raça pura, né? Na verdade, no Brasil, brasileiro mesmo que estava aqui eram os índios, você bem falou, né? E aí, né, Evandro, os portugueses foram chegando, trouxeram os escravos, e aí essa mistura. Mas o Brasil
tem 51% da população que é negra. Então, ela precisa trazer mais da sua história, da sua ancestralidade, da sua religiosidade para o palco de discussão dentro da escola, né? É isso, é isso. Eu costumo dizer, Regina, eu falo muito isso em sala de aula, inclusive para os meus alunos, né? A nossa história, e aqui eu falo como professor de história, como pesquisador da área, a nossa história é uma história muito desonesta, né? Porque a gente tem uma história que ela sempre é contada a partir da narrativa eurocêntrica, né? Nós não temos no Brasil, por exemplo, a história do povo indígena contada pelo índio. Nós não temos a história do povo preto contada pelos pretos. Nós não temos a história feminista contada pelas mulheres. Então, a gente precisa começar a resgatar esses valores, né? A resgatar essas falas e escutá-las, né? Então, dar esse espaço de fala para essas minorias é democrático e é principalmente educação, né? A educação se faz na diferença, a educação se faz nessa construção mútua, né? Olha, Evandro, eu estive no Maranhão ano passado e eu fui visitar uma comunidade quilombola. E só no estado do Maranhão existem dezenas, centenas de comunidades quilombolas distante ainda do processo educacional. Fui visitar uma comunidade que ela precisa de galocha, mochila impermeável para as crianças atravessarem o rio para chegar a uma escola. E eles acham que eles não têm direito. Então, veja o quanto ainda a gente discrimina e os coloca num lugar, né, de vitimização. Então, é preciso mudar de fato. E eu estou falando assim, ó, em pleno século XXI, né? E aí eu conheci uma professora que saiu dessa comunidade quilombola, foi trabalhar de doméstica na casa de um professor, e esse professor a alfabetizou aos 14 anos. E hoje ela é professora. E ela volta lá para educar, para que eles também tenham outras oportunidades. Porque em pleno século XXI, ela era analfabeta e trabalhava ainda em serviço doméstico, sem direito a nada, sendo explorada, né? E quantos outros, né, por aí não estão em situação análoga ou igual a essa, né? Então, o acesso à educação é uma ferramenta fundamental, né? Vou ser redundante aqui ao longo da nossa discussão nesse sentido. A educação é, sim, um instrumento de libertação, né? E já dizia Paulo Freire, né? A educação é o que permite que nós nos libertemos e nos empoderemos uns aos outros, né? Ninguém se empodera sozinho, né? Nós nos empoderamos mutuamente, nós chegamos ao poder mutuamente. E é esse poder mútuo e coletivo que a educação tem o poder de fazer, né? De consciência. E, Evandro, o pessoal aqui no chat está pedindo uma dica, algumas pistas de como trabalhar esses temas tão ambíguos na educação, né? A questão do racismo, a questão da pele, a questão de contos, né? E aí vou emendar uma questão que é muito assim, e o politicamente correto? Os professores estão com medo de falar alguma coisa que não é politicamente correto. Todos estamos, né? Todos estamos, e é um medo que se converte em ética, sabe? Então, eu acho que o politicamente correto, antes de tudo, é uma autocrítica do comportamento ético que nós estamos modificando. A ética muda, entende? Houve um tempo no Brasil em que nós não tínhamos, por exemplo, o hábito de utilizar cinto de segurança, entende? Hoje é algo habitual, você entra no carro e automaticamente você faz. É um exemplo bobo para a gente entender que a ética ela é mutável, sim, né? A gente precisa parar, por exemplo, né? Eu vou começar com a história do politicamente correto, e aí depois eu vou para a questão metodológica, tá? Estou falando isso só para eu conseguir manter o raciocínio aqui.
Mas é importante que a gente comece a perceber que a piada, o comentário jocoso, isso também é preconceito, isso também é racismo, é homofobia, é gordofobia. E a partir do momento que o seu riso é causado pelo corpo alheio, pelos defeitos, vou colocar dessa forma, que um padrão estético encontrou no corpo alheio, a sua piada é preconceituosa e ofensiva. Então a gente precisa ficar muito atento a isso, né? Que é o conceito de racismo recreativo, né? Que o Adilson Moreira tem discutido tanto aí, inclusive tem um livro dele com o mesmo nome, no qual ele racismo criativo? Racismo recreativo, né? Ele legal. fala para nós do modo como a sociedade utiliza a piada, a brincadeira, para insinuar racismos, entende? Então, o tempo todo alguém solta uma piada racista, aí você fala, essa piada não, isso aí é uma piada preconceituosa. E a pessoa fala, não foi só brincadeira. Como se na brincadeira eu pudesse ser racista, ou como se na brincadeira eu pudesse ser machista, ou homofóbico, ou gordofóbico, ou, enfim, qualquer forma de opressão que a gente coloque aqui. Então, o politicamente correto, ele é fundamental, sabe? A gente precisa, sim, trazer esse pensamento ético, porque a piada que se faz é uma piada que você não se sente ofendido porque você não faz parte daquele grupo. Aí o grupo opressor vai dizer que é mimimi. Por quê? Mimimi é tudo aquilo que dói no outro, mas não dói em mim. Então, o politicamente correto, ele é necessário, mas é principalmente importante que nós consigamos construir juntos esse politicamente correto, entende? Que em um ambiente de sala de aula, por exemplo, eu consiga, olhando aquela pluralidade, dar voz para que todos se coloquem sem que haja uma opressão, que é o outro conceito de uma pensadora negra, né, que é a Djamila, que fala da questão do local de fala, né, do lugar de fala, entende? Eu posso falar de feminismo? Claro que posso, do meu lugar de homem, que entendo que, como homem, não sofro as opressões que as mulheres sofrem, mas eu posso, enquanto professor, dar a voz para que a minha aluna fale, ou chamar a minha colega de trabalho, que também é professora, para ela falar o que é a opressão feminista, o que é a opressão patriarcalista, entende? Então eu preciso permitir esse espaço de fala, eu preciso transformar a sala de aula, ou qualquer ambiente que seja, porque a educação não é só na escola, né? A educação também é no almoço de família no domingo, a educação também é a fila de banco, que você está ali e bate um papo com a pessoa que está à sua frente. A educação, ela acontece o tempo todo. Então, esse democratizar a educação é um caminho para a gente começar a construir isso, né? E aí, entrando já na questão metodológica da coisa, eu sempre oriento nas minhas formações, né, e nos professores que me procuram, nas escolas que me procuram para falar disso, eu ouço muito como fazer, né, a metodologia em si. E eu sempre oriento a fazer essa discussão a partir da fala de um escritor ou de um intelectual negro, né? Então, e hoje a gente tem uma literatura que vem crescendo muito nesse sentido, né? Eu citei aqui o Adilson Moreira, citei a Djamila Ribeiro, eu posso citar a Carla Cotirene, né, que é uma intelectual baiana, que também fala do conceito de interseccionalidade, o modo como o indivíduo ele sofre várias formas de opressão. A gente pode citar o Silvio Almeida, que está falando atualmente do racismo estrutural, né? Inclusive tem canal no YouTube no qual ele traz informações muito pertinentes dessa pauta. Então, começar a ouvir os intelectuais negros, começar a falar de negritude a partir do olhar desses intelectuais. Eu acho que esse é um caminho fundamental, porque é um caminho no qual você se coloca como alguém que está em busca de aprender muito mais do que ensinar, né? Até porque a educação ela acontece mutuamente, né? Nós aprendemos com o que os nossos alunos falam.
Então, nós estamos ali para trocar saberes. Escutar esses intelectuais negros é uma ferramenta essencial para começar aí esse trabalho de construção de consciência. Há um filme, né, que é As Sementes Mulheres Pretas no Poder. Falando em mulheres pretas no poder, em Curitiba, colonizado pelos europeus, né, uma cidade com mais percentual de brancos do que negros, é a primeira vez que a Câmara dos Vereadores tem uma vereadora eleita negra, mulher negra professora. E a gente vê que em Curitiba, por exemplo, onde eu moro, Evandro, há um preconceito mesmo, né? Inclusive, outro dia a Jane dizia, né, sobre a questão de elevador. Até no prédio onde eu moro também tem elevador de serviço, elevador social. Então, quando entra uma pessoa negra, você não sabe se ela vai entrar no de serviço ou no de social. Até já falei para minha síndica, tira essas placas aí, não tem diferença. Todo mundo é ser humano, né? E vem de uma história, né, da cultura local que a gente vive. Então, por exemplo, nós temos monumentos em Curitiba para todas, né, para o italiano, para o alemão, mas não tem para o negro. Tem a Praça do Japão, tem a Praça do Italiano. Essa questão, Regina, é uma questão que remonta, né, ao Brasil colônia, né? Essa questão da divisão dos espaços, né? A gente vê isso muito claro quando a gente estuda o Brasil colônia, falando ali da casa grande e senzala, né? A casa grande, um ambiente de fartura, de luxo, riqueza, de propriedade dos brancos colonizadores, enquanto que a senzala pertencia aos negros, né? E nas casas grandes, dentro da divisão do espaço da casa grande em si, nós tínhamos um espaço que era um espaço reservado aos negros, né, escravizados, que trabalhavam ali dentro da casa, tá? Eu vou fazer só um parênteses aqui rápido. Eu costumo utilizar o termo escravizado ao invés de utilizar o termo escravo, né? Porque o primeiro, escravizado, ele traz a ideia de que o indivíduo ele era livre e por questões alheias ao sujeito, ele entrou em um processo de escravismo que não necessariamente é permanente e que não está intrínseco ao próprio indivíduo, tá? Então, eles não são escravos, eles foram escravizados e isso é o que o colocou naquela situação durante aquele período. Voltando para o diálogo da repartição dos espaços, hoje nós não temos a casa grande e senzala, mas nós temos outras formas dessa divisão social. Nós temos o elevador de serviço que a Regina bem disse, nós temos o quartinho da empregada, né, para falar assim, ó, empregada, você não pode circular nos outros ambientes, tá? Você fica aqui, que é para você, né? E aí eu falo dessa maneira porque nós sabemos que no Brasil atual, a mulher negra, ela... Aliás, não só a mulher negra, mas a população negra como um todo, ela é uma população que, por uma questão do racismo estrutural e institucional, está muito mais propenso ao que nós chamamos de subemprego, né? Então, quebrar essa corrente histórica, né, essa corrente sociológica, também passa pelo campo da educação, também passa pelo campo da reflexão, né? Como eu me sentiria, por exemplo, né, vamos pegar aqui que eu sou um indivíduo branco, como eu me sentiria sendo excluso de um determinado ambiente por essa questão da pele, ou por qualquer outra questão que fosse, entende? Como eu me sentiria se eu fosse excluso pela minha orientação sexual? Como eu me sentiria se eu fosse excluso por eu ser obeso, por exemplo? Entende? Todas essas formas de opressão, elas são opressões latentes, né? E hoje nós temos uma outra forma de divisão dos espaços públicos que a gente reflete pouco também, que é, por exemplo, o fato de que os centros urbanos são centros que oferecem diversos serviços e recursos que não são os mesmos nas periferias.
E, ao mesmo tempo, nós temos os centros urbanos do Brasil como predominantemente brancos, porque, por sua vez, são elitizados, enquanto que as periferias são predominantemente pretas, ocupadas por corpos pretos, que, por sua vez, tiveram menos acesso ao longo da sua trajetória de vida. Então, percebo, né, quando o Silvio Almeida ele fala de racismo estrutural, ele está dizendo exatamente isso, que existe uma questão do racismo que ela está para além do sujeito. É uma questão que ela subiu de tal forma que ela começa a operar nas instituições, na divisão dos espaços urbanos, na antidemocracia dos centros urbanos. Então, tudo isso é preciso ser observado também. Quando você falou agora de política, Regina, né, dizendo que pela primeira vez uma vereadora negra foi eleita em Curitiba, eu complemento dizendo que essa mulher negra, ou esses corpos, essas candidaturas pretas que estão acontecendo em 2020, elas estão trazendo um movimento que está para além da democracia, né? Porque é um movimento, novamente, ético, é um movimento de representatividade, de fazer com que o povo preto comece a ser olhado pelos seus, e não mais olhado por uma elite branca que permanece no poder desde a velha república até os dias atuais. Muito bem. Jane, está mutado o seu áudio, meu amor. Tem uma professora aqui, Rosana Rodrigues. Ela é de Santos e diz que antigamente não deixavam os negros entrar na igreja de brancos, até que fizeram a igreja do Rosário dos homens pretos só para escravos e enterraram todos lá. Né? Então, quer dizer, é uma divisão, quando a gente fala do elevador, não é algo novo, né? É uma coisa que a gente só foi trazendo historicamente. Por isso, eu acho que o nosso compromisso ético de ressignificar isso. O que a cor da pele faz com que eu tenha que pegar um elevador diferente? Né? E isso a gente vê, porque a criança ela não nasce preconceituosa. Até, Regina, vem uma pergunta assim, como trabalhar isso, esses temas, com a educação infantil? Olha, eu quero contar a minha experiência com a educação infantil. Eu coleciono livros de literatura, porque eu sou apaixonada, viu, Evandro, pela literatura infantil. E eu cataloguei diversos contos africanos que são maravilhosos, fantásticos para trabalhar com as crianças, para que elas entendam dessa cultura primeiro, para entender de onde vieram, né? E esse documentei, Repense o Elogio, é fundamental, porque quando a gente conta a história dos clássicos da literatura, Jane, está vindo um ruído enorme aí do seu... É da chuva. Quando as professoras trabalham com os clássicos da literatura infantil, principalmente, né, Rapunzel, Cinderela, a gente trabalha com vários estereótipos. De que a mulher fica lá em cima esperando o homem chegar para casar e ser feliz. Esse é o primeiro estereótipo. Segundo, que todas as princesas brancas, cabelos lisos, loiros. Outro estereótipo. Então, hoje a gente precisa cuidar, inclusive nesses contos. Eu não vou renegar, mas quando eu trago uma história de Rapunzel, por exemplo, eu tenho que falar para as crianças pequenas. E nos dias de hoje, essa princesa ficaria lá em cima esperando o homem a salvá-la na torre? E só existe princesa branca, né? E aí você coloca perguntas, críticas e traz a história das mulheres africanas ou das princesas negras. Tem um livro que fala: as princesas estão em greve, porque elas estão discriminando, né? Então, eu estou colecionando histórias
Tem uma lenda que eu sempre conto nos meus cursos, que é o Ubuntu. Então, acho que aos poucos o professor pode, por meio da literatura e das brincadeiras de origem africana que nós temos no nosso repertório, que são a mancala, brincadeiras de cavucar na terra, que a gente pode resgatar tudo isso, né, para as crianças. Até quando brincar de escravo de Jó, não é para você abolir a brincadeira e dizer, agora a criança precisa saber de onde veio esse termo e como eles brincavam. Né? Como a história da feijoada no Brasil, gente. De onde veio a feijoada? Era da senzala, que se jogava os restos dos porcos, e era com aquilo que eles faziam. Então, vamos usar da nossa história para falar para as crianças, né, que não pode haver diferença. É isso. Durante muito tempo, por exemplo, a lei que estabelece o ensino, a obrigatoriedade, né, do ensino de história africana e afro-brasileira, é uma lei que ela foi instituída ainda em um período em que eu era aluno, né, e eu não vi ela sendo aplicada. E hoje, enquanto professor, eu continuo não vendo, né? Pelo menos no que diz respeito aos livros didáticos, né? Pouquíssimos abordam esse assunto com profundidade, né? Você tem lá 3 textos ou páginas falando sobre história da África, e aí você tem 2 capítulos falando sobre iluminismo e 3 falando sobre absolutismo. Aqui eu estou falando de história, né? Mas com certeza nas outras disciplinas a gente tem algo muito parecido com isso. Na filosofia a gente aborda Grécia Antiga, os filósofos gregos e etc. Não estou dizendo que esses não devem ser lidos, mas eu estou dizendo que é necessário também que nós pensemos que existe uma filosofia oriental, que existe uma filosofia do Oriente Médio, uma filosofia árabe, que existe uma filosofia africana e que elas não aparecem, entende? Então a gente precisa começar a construir essa história do povo sabe um pouco do contexto da escravidão. A Suécia, quando eu falava Brasil, colônia e escravidão, e todos os alunos brancos viravam e olhavam para ele porque ele era preto, entende? A partir do momento em que na sala de aula eu tenho uma fala de reis e rainhas negras, do Manicongo, dos reis congoleses, dos impérios africanos, do Império Achante, eu construo uma outra história para conseguir fazer essa narrativa. É uma história de um povo que foram outrora reis e rainhas, e que foram destituídos de seu trono por conta do processo escravista. Entende? Então, é importante que a gente comece a perceber que a história do negro, ela antecede e muito a escravidão, tá? E é importante, você falou das brincadeiras, né, para o público infantil, a gente brinca muito, isso intuitivamente, né, na educação infantil, as brincadeiras de roda. Observem, por exemplo, as brincadeiras africanas e as brincadeiras indígenas e as brincadeiras de roda que nós utilizamos. Entende? Essas brincadeiras de roda não são europeias, não são brincadeiras brancas, são brincadeiras que esses povos se aculturaram junto com esses indígenas e negros e criaram ali esse espaço coletivo, entende? Então fazer esse resgate por meio da brincadeira mesmo também é sim um aprendizado, né? Você constrói a história da África por meio da brincadeira, da confecção de quadros, da confecção de bonecas e tudo isso. Muito. E sabe uma coisa que você falando aí, Evandro, me lembra? Por exemplo, a criança, antes dela considerar outra criança amiga, ela chama a criança para brincar, né? Depois que eles brincam, eles ficam amigos. Então, eu acho que é muito interessante a gente pensar um pouco nesse lugar deles, porque quando eu falo, mas a criança não nasce preconceituosa, não, né? Quando a gente está acompanhando guerras até hoje, né? Agora há pouco tempo, mais um atentado na França e tudo, é algo que nos coloca numa vida que não tem sentido, e tem,
né? Eu acho que a gente tem que buscar os nossos pares, desconstruir esses discursos preconceituosos através do mundo simbólico, que é a brincadeira, os contos, a construção de outros materiais. Uma professora colocou aqui, não existe boneca negra. Não, já existe. Eu mesmo tenho várias no meu consultório. Agora, lá atrás não existia, hoje já tem bonecas negras. Tem. Né? Então, é uma construção. Uma professora comentou também aqui, se vocês virem olhando para o ladinho aqui, é porque eu estou acompanhando os comentários aqui, tá, gente? E eu vi uma professora que ela comentou aqui sobre as abayomi, né? Que são as bonecas africanas feitas com tecidos pretos e etc., que as mães confeccionavam justamente para criar ali, né, um ambiente de brincadeira para os seus filhos, até mesmo nos navios negreiros, né? O primeiro relato das abayomis que nós tivemos no Brasil foi justamente nessa transição da diáspora africana. Então, assim, não existe a boneca preta no mercado, talvez realmente não existe em grande quantidade, né? Mas a gente pode confeccionar, né? E confeccionando, hoje eu estou dando aula para uma criança que ela confecciona bonecas pretas, mas talvez essa criança daqui uns dias se torne uma mulher preta empreendedora que fale, agora eu vou lançar uma linha só de bonecas pretas, né? Então a gente tem que pensar também que eu não sei para quem eu estou dando aula. Hoje eu estou dando aula para uma criança, né? Mas eu não sei se amanhã ela vai ser presidente da República. Exatamente isso. Agora eu quero contar que eu venho, como eu sou descendente de japonês, na minha cultura, onde eu vivi, havia muito preconceito. Até os anos 60, 70, um japonês não podia namorar uma pessoa que não fosse descendente de japonês, né? Para o meu pai não tinha problema, porque eu tenho irmãs casadas, e eu também fui casada, e todos eram, né, brasileiro como eu sou também, mas não eram descendentes de japonês. Meu pai, acho que talvez por ser comerciante, ele tinha esse olhar já mais aberto, e ele nunca nos proibiu. Mas nossos outros colegas tinham isso, eles não podiam casar se não fosse com descendente. Agora, veja que engraçado. Se eu chego no Japão, eu sou tratada como estrangeira, apesar de ter os olhos rasgados, né? Então, o Japão é um país muito preconceituoso contra as mulheres, por exemplo, até hoje. E acho que a gente tem que ir vencendo essas barreiras em todas as culturas, né? Porque todo mundo é ser humano, gente. Não importa se eu vou falar se é preto ou negro, né? Mas eu nunca vou falar com desdém, porque todos somos seres humanos, com os mesmos direitos, as mesmas oportunidades. Não é mesmo? É engraçado porque... desculpa, pode falar, Jane. Desculpa. Não, que a Rosane traz uma questão muito interessante para a gente pensar. De novo, eu gosto de pensar muito esse momento que a gente está vivendo com esses exemplos, que a abayomi era feita para tirar as crianças do sofrimento que estavam ali nos navios, né, vendo aquele sofrimento. Então, quando vocês colocam aqui de educação infantil, e o Evandro traz, né, da aluna que ele está ensinando a fazer bonecas, eu acho que o momento é muito propício para isso. Né, para que a gente reinvente e, ao mesmo tempo, dê um significado para as diferenças das crenças, porque as crianças, hoje, elas estão em sofrimento, a gente tem falado muito isso. E o lúdico, né, a construção simbólica de uma boneca, de um boneco, de alguma coisa, nos permite transitar nesse momento. Deixa eu fazer uma questão. Por conta do horário, Evandro, nós temos mais colocações do que pergunta. Então, eu vou deixar com que você faça suas ponderações, porque hoje essa live caminhou tão rápido, Jane, que já estamos quase no final dela, né? Vai lá, Evandro. Opa, não, qualquer coisa a gente marca e faz a parte 2 aí, não tem problema. Vamos
colocar o assunto na roda. Mas, assim, novamente agradeço ao convite de vocês, né, e a sensibilidade de trazer um assunto que é tão importante para a pauta da educação, né? Eu estava tentando acompanhar aqui o que o pessoal estava dizendo, eu percebi que tem muitos professores da educação infantil, principalmente aqui dialogando, né? E é um grupo de colegas de trabalho pelos quais eu tenho muita admiração, né? A criatividade de vocês, o modo como vocês conseguem interagir e responder às perguntas que, às vezes, uma criança me faz uma pergunta. Uma vez uma história rápida, foi chamado para falar de Constituição de 88 com um grupo, né, era um grupo de 4º ano, e eles faziam perguntas que eu ficava ali 10, 15 segundos tentando mentalizar o que responder, enquanto vocês da educação infantil têm esse tato, né, e essa percepção tão ágil. Meus parabéns a esse público. E as minhas ponderações aqui é que a gente continue com esse debate, que a gente consiga trazer a questão racial para toda a roda de conversa e que, principalmente, a gente consiga estimular um pensamento ético acerca disso, para que consigamos, então, compreender que a desigualdade que foi criada a partir do conceito de raça foi uma desigualdade social. O conceito de raça que nós temos hoje é um conceito que foi criado socialmente, né? Nós aprendemos o conceito de raça, por mais que a biologia o negue, mas socialmente ele é inegável. Então a gente precisa, sim, entender primeiro que o racismo existe, ele é um problema presente, e como problema presente em 2020, nós precisamos pensar recursos para consegui-lo combatê-lo em 2020. Culpar o passado não é mais uma ferramenta de solução. Tá? O passado é uma ferramenta metodológica que nos permite a reflexão, mas a solução é uma solução que nos cabe sociologicamente e agora. É essencial. O que eu gostaria, professores, Evandro, Jane, é de dizer que também há muitos jovens hoje que já têm na escola essa pauta de discussão sobre as diferenças, dizer não ao preconceito, modo geral, e que já convivem muito melhor com as diferenças. Ao contrário do que a gente está olhando na mídia, pessoas que foram educadas na escola do século XX, né, adultos muito mais preconceituosos do que crianças e jovens, né? Quando a gente olha na mídia, quando um senhor pede uma comida de aplicativo e é um negro que está trazendo e ele diz, eu não quero essa comida, são pessoas que estudaram, tiveram acesso à escola, mas elas foram educadas naquela escola excludente do século XX. No século XXI, não vamos esquecer, nós sempre falamos de uma educação inclusiva para alunos com deficiência, para pobres, negros. Afinal, nós só vamos superar as desigualdades econômicas, sociais, raciais, se a gente conseguir olhar para todos com a mesma oportunidade. O problema é que a gente não dá a mesma oportunidade para todos, né? E nem o olhar afetuoso para todos. Jane, vamos para as considerações finais. Vamos. Quais são? Queria agradecer muito, Evandro, né? Você trouxe mais uma luz para a nossa educação. Com certeza teremos outros encontros, né? Já que você toca num ponto que a gente tem falado o tempo inteiro. É uma mudança de lugar, sair de uma culpabilização para uma responsabilização. Eu acredito que o passado nos joga uma luz para o futuro, para o presente, mas não adianta ficar buscando culpados, a gente tem que caminhar. E é esse convite que você traz para a gente de uma forma extremamente afetiva. Queria te agradecer e agradecer a cada um de vocês que aqui contribuíram, questionaram e trouxeram suas colocações. Obrigada.
Evandro, as suas considerações finais antes do meu agradecimento final. Meu muito obrigado. Só tenho a agradecer, adorei o debate, adorei as colocações do público, tentei acompanhar minimamente aqui, tá? E que a gente continue, né, pensando nessa educação inclusiva, né? Inclusiva para nós, inclusive, que somos também seres incompletos, né? E que estamos também necessitados dessa inclusão e desse afeto. Perfeito. Olha, professores, é importante que a gente continue falando sobre esse assunto. Acho que, Evandro, a gente vai te convidar para um outro momento para que a gente possa pontuar como a escola pode ir além das referências que você fez, né, realizando esse trabalho. Eu quero dizer para quem é da educação infantil, não deixe de apresentar para as crianças a lenda Ubuntu, a lenda do tambor, da galinha da Angola, do sapo e da cobra, que são lendas africanas importantíssimas da nossa cultura, né? E que influencia muito o nosso modo de olhar. E tem um livro, quando você falou de cabelo, que se chama Pepa, mas não é aquela porquinha odiosa, não é aquela porquinha, não. O livro se chama Pepa. E é uma menina do cabelo todo enrolado, né? E até que dizem para ela que ela tinha que fazer alisamento. Aí, quando ela faz alisamento, gente, passa o dia inteiro alisando, só que daí ela não pode entrar na piscina, ela não pode transpirar, ela não pode correr, até que um dia ela se enche de raiva e pronto, e diz, o meu cabelo é assim, enrolado, né? Pronto. Então, essa é uma história infantil, uma das histórias que eu vou colecionando, que fala sobre a aceitação. O nome da história chama Pepa, mas não é a porquinha, não. É a história de uma menina, tá? Que usavam o cabelo dela até para prender, amarrar pacote, só para tirar sarro que era cabelo de bombril. Mas, enfim, é isso. Professores queridos de todas as segundas-feiras, muito obrigada pela presença de vocês. E como diz na lenda Ubuntu, sou quem sou porque somos todos nós juntos. Se somos quem somos, é porque devemos a todas as histórias de todas as ancestralidades, né? E dessa miscigenação que vive o Brasil, que precisa ter um olhar acolhedor para cada um, independente da cor de pele. Gente, fiquem bem. Até a próxima segunda-feira. Evandro, minha gratidão. Paulo, chega aqui para sortear. Seu áudio está mutado. Exatamente, eu achei que você tinha esquecido do sorteio da sua oficina, por acaso, né? Aliás, você poderia falar um pouquinho, né, para todo mundo como que vai ser, enfim. Enquanto isso, eu vou compartilhando a tela e quem, porventura, ainda não está participando, o QR Code está aí, vai direto lá para o post e ainda dá tempo. Eu vou, se você quiser ir falando, Regina, para não atrasar muito, eu vou compartilhando a tela aqui enquanto isso. Evandro, eu vou deixar já feito o convite para que depois você monte um curso conosco para que a gente fale mais sobre o currículo das escolas brasileiras numa visão antirracismo, tá? Bom, mas agora, professores, em uma forma de eu contemplar vocês que nos acompanharam todas as segundas-feiras, Paulo vai sortear hoje uma oficina comigo de brinquedos e brincadeiras. Eu, inclusive, trago brincadeiras africanas e indígenas, porque eu até estudo sobre as brincadeiras, né, oriundas na nossa cultura brasileira, de onde elas surgiram. Então, uma oficina de brinquedos e brincadeiras com 10 pessoas, mas o sorteio é para uma pessoa que vai convidar depois os coleguinhas e a gente vai utilizar uma plataforma online para que eu possa ver vocês.
e ainda vocês vão ganhar de presente o meu livro Brincarte na íntegra em PDF, tá bom? Então vamos ver quem é que vai ser a sorteada hoje para fazer uma oficina comigo, então. Regina, só um pequeno ajuste aí. Na verdade, são 10 sorteados, tá? A gente colocou isso daí lá nas regras, então são 10 pessoas que serão sorteadas. Ai, desculpa, eu achei que você ia sortear uma que ia chamar 10. Não, então... sem problemas. É porque, inclusive, teve bastante participação, então, mais do que importante aí sortear, principalmente quem participou, e dar a oportunidade aí para quem participou. Bom, já está aí na tela, né? O Instagram, a gente vai pegar esse alaranjado aí, que é o do sorteio. Então, aqui agora será carregado os comentários, e todas essas pessoas que estão aqui estão participando. Como é bastante gente, a gente vai sortear de uma forma rápida, depois isso daqui fica gravado, quem quiser depois pode, enfim, entrar lá para poder verificar. Então, vamos ver, a número 1 vai ser sortear aqui. Essa ferramenta não tem opção de sortear 10 ao mesmo tempo. Então, foi a Edilene Rodrigues 30, ok? Segunda vaga, Cristina C. Nascimento. Terceira vaga, Lorena Silva. Quarta vaga, Leti Carol. A quinta vaga, Rosimeire Carrilho Casadei. A sexta, Fernanda Quevedo Danilo Lages. Sétima, Eduardo.p. A oitava, Socorro H. Maria. A nona, Rospontan. E a 10ª, Lorena. Lorena já foi aqui, não? Não. Não, já foi. Então, vamos sortear mais uma. Edilene também foi. Então, mais uma. Rosimeire Carrilho. Já foi também? Também já. Leti Carol também já. Bom, tá faltando uma vaga aí, só para não atrasar, porque eu acho que, pelo visto, é que essas pessoas devem ter marcado muita gente. Pera lá. Agora sim. Jeane Reis 64. Pronto, chegamos na 10ª vaga. Vocês então, vão ficar sabendo a data depois, tá, gente? Que o Paulo vai agendar, tá bom? Isso, a gente vai fazer o contato, né, e com essas pessoas, vai divulgar lá nas redes também. Se você não foi sorteado, siga lá, porque na sexta-feira vai ser lançado um novo sorteio, e assim a gente vai seguindo. Ouvi dizer que parece que vai ter algo com a Jane, mas não sei se é verdade. Né, Jane? Vai sim, e algo muito especial. Então, acompanhe toda sexta-feira. A gente lança o sorteio para fazer o sorteio na segunda-feira aqui no Diálogos, tá certo? Bom, então, para a gente encerrar, Evandro, eu quero te agradecer mais uma vez, pedir desculpa aí por essa interrupção do sorteio, mas é uma coisa que a gente tem feito aí, começou segunda passada. E obrigado aí por aceitar esse convite, né, por trazer essa contribuição que foi muito valiosa. E com certeza a gente vai querer você novamente aí para estar compondo outras discussões aí. Aliás, já deram até ideia ali, viu, Regina, de que faça algo específico para a educação infantil. Então, quem sabe aí possa estar pensando aí futuramente, né? E obrigado a todos que participaram e até segunda que vem. Obrigado, Jane, obrigado, Regina, obrigado, Evandro, e até segunda que vem.